Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Sessão Carole. E aí, como é que tá esse sabadão? Olha, por aqui tá agitadíssimo, porque hoje, né, tá um dia maravilhoso pra passear, pra ir à praia, pra ir ao shopping. Eu já tô aqui, ó, prontíssima pra passear depois de assistir Sessão Carole, é claro. Tô com a autoestima lá em cima, tô me sentindo linda, maravilhosa. E nada melhor do que a gente se sentir assim, né, gente? E hoje em dia, muita gente tá em busca, né, de melhorar a sua aparência, melhorar a sua saúde, se sentir mais jovem, melhorar alguma coisa no rosto, no corpo. Mas pra isso a gente tem que procurar um bom profissional, um médico capacitado, né, um cirurgião plástico, uma pessoa que seja realmente de confiança para que a gente faça esse tipo de procedimento. E hoje, quem vai conversar aqui com a gente vai ser o Dr. Guilherme Monteiro, que é cirurgião plástico, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre esses procedimentos, né, quais os fatores que devem ter aí para procurar um bom cirurgião e muitas outras coisas, novos procedimentos também que são totalmente indolor e resultado imediato. Então vem comigo e conheça o Dr. Guilherme Monteiro. Bom dia, pessoal, e hoje eu tô aqui com o cirurgião plástico, o Dr. Guilherme Monteiro. É um prazer ter você aqui no Sessão Carole, tudo bem? Prazer todo meu. E o Dr. Guilherme Monteiro, né, gente, ele é especialista, né, em cirurgia plástica há 13 anos e se tornou titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, após defender um trabalho, é isso, né? Isso. Depois que nós formamos, fazemos a residência de cirurgia plástica, que são no mínimo 3 anos, e você tem que fazer o pré-requisito de cirurgia geral por no mínimo 2 anos. Nós fazemos uma prova que é homologada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pela Associação Médica Brasileira, em conjunto com o Ministério da Saúde e o MEC. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é a única que pode conferir o título de especialista para alguém que fez uma especialização em cirurgia plástica. Qualquer outra entidade não é homologada nem pelo Conselho Federal de Medicina, nem pela Associação Médica Brasileira e nem pela Sociedade, que é a única que pode fazer essa prova. É uma prova dificílima, são 2 dias de prova, onde nós fazemos uma prova de múltipla escolha, uma prova dissertativa. Quem passa dessa primeira prova vai para o segundo dia de prova com a prova oral. Então você passa por uma banca examinadora, no meu caso, na época foram 10 cirurgiões plásticos, cada um fazendo uma pergunta e tentando te exaurir ao máximo da tua rotina para saber se você tem condições de se tornar um especialista. E aí sim, você logra o êxito e tem o seu título de especialista reconhecido. Após isso, nós pegamos a nossa rotina e a nossa evolução da técnica de implante mamário por via axilar com cicatrizes reduzidas. A nossa, como é que eu posso dizer, seria um plus nosso e um diferencial nosso de outros colegas, porque é uma evolução da técnica tradicional de implante pela axila. Então nós conseguimos chegar ao ponto de liberar a paciente até no mesmo dia para suas atividades normais, e ela consegue ir para a academia em uma semana, ela dirige no outro dia, legal. Com pouquíssimo incômodo, com pouquíssimas restrições e com uma cicatriz reduzida. Então nós conseguimos fazer com uma cicatriz de 3,5 cm, 4 centímetros no máximo. E essa cicatriz ela fica imperceptível depois de um ano. Então nós defendemos essa nossa tese, nosso trabalho em uma banca de especialistas. E também ganhamos o título de membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que seria a titulação máxima no Brasil que um cirurgião plástico pode ter. Olha só, gente, que é importante saber, né, dessas informações que o Dr. Guilherme está falando aqui, né, para quem quer procurar um bom profissional, né? Então, fiquem ligados nessas informações. Além disso, nós somos membros da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Estética, o único membro do Maranhão, então são poucos membros no Brasil, porque é uma das sociedades mais difíceis de você conseguir se tornar membro. Eles checam a tua vida pregressa toda, checam todas as tuas cirurgias. Você tem que ter alguém, como se fosse um padrinho, vamos dizer assim, um padrinho nos Estados Unidos ou Canadá, e um padrinho no Brasil. Então você tem que ter alguém que ateste que você tem uma índole boa, que você tem os conhecimentos cirúrgicos bons e que você faz todas as rotinas possíveis e imagináveis que são preconizadas pela tua sociedade de cirurgia plástica. Então eles checam a tua vida toda. Então não é fácil você se tornar um membro. Além disso, nós fomos monitores de vários cursos lá nos Estados Unidos, de cirurgiões muito renomados, como o professor Al-Ali, que é de cirurgia após grande perda ponderal, de rinoplastia, na qual nós somos especialistas também. Fizemos curso nos Estados Unidos em cadáver. Fazemos há muitos anos a cirurgia, acompanhamos o Dr. Vonei Pitombo por muitos anos também lá no Rio. E fomos monitores do curso da rinoplastia estruturada do Dallas, que seria uma das maiores escolas de rinoplastia no mundo, que é em Dallas, como o nome próprio diz, no Texas, que é chefiado pelo Dr. Jack Gunter, que infelizmente já faleceu, e pelo Dr. Rod Horich. Então são 2 grandes expoentes da rinoplastia mundial. Se você fala em rinoplastia, você
obrigatoriamente tem que falar nesses dois nomes. E nós tivemos o prazer de conhecer os dois, de sermos alunos, de monitorarmos os cursos dele lá e aprendermos com eles também. E é o livro que nós seguimos hoje. Além disso, somos membros da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Que legal. Nossa, doutor Guilherme, tem tanta coisa aí, né, para contar pra gente. E, assim, essas informações são muito importantes, realmente, para quem quer procurar um bom cirurgião, né, uma pessoa, assim, de confiança, porque, assim, tem muitas coisas que eu não sabia. Eles checam toda a sua vida. Isso, a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e Estética. Eles checam a vida toda. Você tem que mandar, inclusive, o relatório de quantas cirurgias você fez no ano. Nossa. Antes de você tentar entrar como um, como é que pode ser, um candidato, por exemplo. Porque você é candidato, você não chega e diz, vou ser membro. Não, eles te colocam como candidato, eles avaliam tudo, depois eles te dão o veredito. Nossa, é bem interessante, né? Tem toda a sua rotina também, né? Que você vai já contar aqui pra gente. Isso. Também tô curiosa pra saber. Né, gente? Então, assim, para vocês que querem procurar alguém, né, para fazer uma cirurgia plástica, realmente tem que averiguar todas essas... pormenores, né, que a gente pormenores, fala. Porque, exatamente. assim, é diferente você ter uma pessoa que fez 2 anos de cirurgia geral, que sabe lidar com complicações de cirurgia geral, e que fez 3 anos ou 3 anos e meio, que foi o meu caso, eu fiz 3 anos e meio de cirurgia plástica, e você sabe a rotina das cirurgias, é diferente. Você pode pegar até uma pessoa que fez cirurgia e ensinar algumas técnicas e ele começar a fazer alguns procedimentos, mas ele não vai saber os pormenores e os detalhes de cada cirurgia, nem as complicações que ele pode evitar. Sim. Nós recebemos hoje, infelizmente, muitos pacientes de complicações de cirurgias, até não feitas por médicos, por outros especialistas de outras áreas da saúde, e são especialidades muito difíceis, são cirurgias muito complexas, que às vezes a pessoa faz um curso de 2, 3 dias, aprende algumas técnicas que são técnicas antigas que nós conhecemos e não usamos porque elas têm um resultado ruim, ou elas deixam uma sequela, são muito difíceis de corrigir. Vamos falar da minha parte de rinoplastia. Então a rinoplastia é uma cirurgia muito delicada. É a cirurgia mais complexa de toda a cirurgia plástica, com a maior curva de aprendizado. Como é que você vai pegar uma pessoa que não tem a formação nem de cirurgia plástica e ensinar algumas técnicas para reduzir a ponta nasal, reduzir a base nasal. Sim, é verdade. E não vai ter complicações. A gente tenta explicar isso, eu já fiz inclusive um vídeo sobre isso, explicando esses cuidados que você tem que ter. Tem colegas cirurgiões plásticos que nem fazem rinoplastia porque não se sentem nem seguros para a quantidade de pormenores que essa cirurgia pode aparecer. Interessante isso. E aí nós temos recebido cada vez mais pacientes com complicações e avisamos, infelizmente a complicação vai te dar um resultado diferente se eu tentar tratar, porque não é um nariz virgem, vamos dizer assim. É um nariz que já teve fibrose, já teve cicatrização, já teve redução de cartilagens. Nós recebemos uma paciente, esposa de um médico, que fez um procedimento que eles gostam de chamar de rinomodelação estruturada. Não existe esse nome. Então eles querem dizer que eles querem dizer que não é nem rinoplastia nem rinomodelação. Então eles fazem um termo novo para dizer que é uma rinomodelação permanente, mas não existe esse termo. Entendi. O que acontece é que eles fazem procedimentos cirúrgicos em consultório que vão reduzir base de nariz, que vão reduzir ponta nasal, que vão definir a ponta nasal, que são procedimentos que não são mais utilizados hoje na cirurgia plástica. A cirurgia plástica já tem mais de 40, 50 anos. Sim. E ela evoluiu bastante nesse tempo. Então, as técnicas que começaram a ser feitas, tem muitas técnicas que não fazemos mais porque elas têm um resultado pobre. Sim. A longo prazo elas vão dar um problema ou até uma dificuldade de respiração. Então, o principal problema que nós recebemos das pacientes que fazem com não especialistas a rinoplastia é problema respiratório. Entendi. Então a base nasal ela fica muito comprometida, a ponta nasal ela também desempenha um papel fundamental na respiração, e isso é muito complexo para a gente tratar, e a gente tem que dar às vezes uma notícia ruim para a paciente, dizer, olha, eu não vou poder de repente fazer o que você está querendo, porque eu não sei como vai estar o seu nariz. Essa paciente, que ainda é esposa de médico, eu contei para ela depois que foi a paciente, até hoje, a única que eu tive 2 folhas de relato cirúrgico de tanta coisa que eu vi no nariz dela que eu fiz. Então ela tinha um monte de problemas, ela tinha lesão de cartilagem que não era para ter, ela tinha cortes onde não era para ter, ela tinha fibrose onde não era para ter. Entendi. E isso tudo dificultou a cirurgia dela e impacta também no resultado dela a longo prazo. Então, é uma paciente que vai ficar com o nariz inchado por mais tempo. E é muito bom, né, que a medicina cada vez inovando mais, né, a tecnologia também, né, e a gente vai vendo e buscando os resultados aí, né, gente, porque, como você falou, tem coisas que há 50 anos atrás eram feitas e hoje não funcionam mais, né, que a gente vai vendo, tipo, o resultado depois de 10 anos, como é que tá aquela pessoa que botou um silicone, que fez uma cirurgia, né. Você tocou num ponto fundamental, você falou no silicone. O silicone ele já evoluiu muito, mas no início
Isso há mais de 100 anos, tentou-se usar o silicone líquido e viu-se que foi um desastre. Sim, imagino. E aí você imagina como é que tem gente até hoje que ainda usa silicone líquido. Tinha o hidrogel, que hoje eu não me lembro mesmo o nome da empresa que fazia, o nome comercial, mas o hidrogel ele era uma coisa fenomenal para quem não queria fazer um aumento permanente, por exemplo, de glúteo. Só que ele era caro. E aí muita gente se valeu da história do hidrogel para botar silicone líquido. Então teve pacientes que foram enganadas a colocar silicone líquido achando que era hidrogel. Eu tive uma paciente de São Paulo. Tem uma diferença do... Enorme. O hidrogel, ele é, como o nome está falando, é um gel, mas ele é um gel como se fosse uma gelatina. Ele vem um pó, você reconstituía na época, né? Sim. E aí você tinha que colocar ele com cânulas de lipoaspiração, porque ele era muito grosso, ele não passava por uma agulha. E eu tive uma paciente de São Paulo, que operou comigo 2 vezes, e queria aumentar muito o glúteo. Eu disse, olha, não precisa, você já está bem, mas eu quero aumentar. Tá... Fica um tempinho assim, deixa passar o teu pós-operatório, que a gente reavalia você. Ela não me escutou, ela foi fazer isso, e aí fizeram um silicone líquido nela. Depois ela me contou como foi. Usaram uma agulha grossa, depois passaram cola no corte, para você ter uma ideia. Gente. Amarraram, passaram uma faixa na coxa dela para o silicone não descer, porque ele migra pelos tecidos. E aí depois, hoje ela, de vez em quando, ela entra em contato comigo e diz, doutor, eu tô com dor de novo, tal. Aí eu oriento ela, a gente faz exame de imagem e tudo. Mas é um caso muito difícil de tratar. Até as sequelas que ele pode dar são irreparáveis, como lesão dos nervos, lesão dos tecidos. Eu tenho, vira e mexe, eu tenho uma paciente que vem aqui me procurar que fez a aplicação de silicone líquido e a gente tenta manejar da melhor forma possível. A gente consegue manejar. Retirar é difícil porque você pode deixar uma lesão que vai ser de difícil cicatrização. E eu tento explicar isso sempre para a paciente. Você falou em inovação, que a gente sempre está tratando de buscar inovações. Eu sempre estou tentando me especializar cada vez mais. E hoje nós somos pioneiros em referência aqui no Maranhão em uso do endolaser. Principalmente o endolaser cirúrgico, que é quando a gente faz uma lipo HD e nesse mesmo tempo do paciente que está lá no centro cirúrgico, nós usamos o endolaser para retrair os tecidos e definir mais esses contornos do abdômen. Isso, né? O endolaser hoje chegou para ficar. E a gente consegue fazer alguns procedimentos, lógico, depende de cada paciente, no consultório com um procedimento minimamente invasivo. Como procedimento minimamente invasivo, o endolaser ele pode ser feito até no consultório com anestesia local e não precisa nem de incisão. O próprio orifício que a gente faz a anestesia, ele é usado para a fibra óptica entrar. E como é que funciona? Nós temos umas pacientes que têm flacidez de pele, no rosto, no corpo, pacientes que têm gordura localizada, pacientes que têm uma falta de colágeno e pacientes, inclusive, que têm retrações de pele, por exemplo, aquela celulite. Você pode combater tudo isso, lógico que depende do grau, no consultório, sob anestesia local. O único empecilho é o paciente não pode ter comorbidades descompensadas e o paciente tem um limite de quantidade de anestésico que ele pode usar por sessão. Então esse é o limite de segurança preconizado em todos os livros de anestesiologia. Então o limite seria 5 mg por quilo de peso sem vasoconstrictor e 7 mg por quilo de peso com vasoconstrictor. Normalmente nós conseguimos fazer um abdômen da paciente usando o limite máximo de anestésico que ela pode fazer. Então, em uma sessão só, a gente consegue fazer um abdômen. Então, o resultado já é imediato, já. Você já vê a diferença na redução do volume e você já vê a diferença no tônus da pele e como ela tem retração. Nós fazemos o endolift, que é o lift, o levantamento dos tecidos sem cirurgia. Então, nós fazemos a laser lipólise, destruição, e inclusive o celulaser, que é a destruição da celulite pelo laser. Todos esses procedimentos de remoção de gordura, destruição de gordura e remodelação dos tecidos, eles são feitos no momento, então você vê logo depois o resultado imediato e começa aquela fase de inchaço de edema. Essa fase de inchaço de edema é a destruição dos tecidos que vai ser remodelada com deposição de colágeno. Nós temos um protocolo, depois de 21 dias que nós fazemos estimuladores de colágeno, inclusive o colágeno intramuscular para essas pacientes, que é mais ou menos o período que o colágeno está se reformando. Então, é igual você ter uma obra e você ter 10 trabalhadores, mas não ter material. Na hora que você joga o material, vai botar os trabalhadores para funcionar e a obra vai sair mais rápido. Legal. É a mesma função do colágeno e dos cofatores que a gente coloca para esse paciente com 21 dias. E é muito interessante, porque você vê imediatamente a diferença, é gritante a diferença. Sim, sim. A gente vai assistir, né, um procedimento aqui, né, de endolaser, né? Isso. E eu tô curiosa aí para ver também esse resultado imediato, né, gente? Também não é muito invasivo. Isso é muito bom. É como eu falei, é um orifício só que você faz anestesia, você entra com a fibra óptica, que é milimétrica a fibra, entendeu? Sim. E você estava falando, doutor Guilherme, você estava falando de hidrogel e tudo mais, e eu lembrei daquele caso da Andressa Urach,
né? Foi o caso dela que aconteceu isso? É bem provável. Como eu falei, ela pode ter sido enganada, porque eu cheguei a conhecer o caso dela e eu vi as lesões. As lesões que ela tinha eram compatíveis com lesões de silicone, que a gente chama de siliconomas. Então eram bem compatíveis. Então a gente que conhecia o hidrogel na época e sabia que ele não era daquele jeito, ele não fazia aquilo daquele jeito, a gente tem a suspeita que de repente ela foi até enganada. Disseram que era hidrogel como a minha paciente foi enganada. Quando ela começou a me dizer como fizeram, eu disse, não, você fez foi silicone líquido. Aí ela, meu Deus, e agora? Eu falei, agora vamos torcer para não dar nada. Porque para retirar é muito difícil. Como é que eu vou lá no tecido profundo tirar uma coisa que modifica todos os tecidos? Sim. E ela não fica só em um local. Às vezes a gente tem a sorte dela conseguir se englobar em uma área e a gente consegue às vezes funcionar. Mas normalmente ela se dissipa pelos tecidos e ela vai modificando esses tecidos. Eu tive a oportunidade, e não vou dizer felicidade, mas infelicidade de ter que tratar alguns pacientes na minha residência, e eles faziam feridas enormes, com necrose, com destruição do tecido. E a gente tinha que remover aquele tecido. Quando a gente usava bisturi elétrico, a gente sentia o cheiro de borracha. Sabe borracha queimada? Sim. Mesmo cheiro. Nossa, gente, é perigoso, né? Então tem que tomar cuidado, tem que ficar ligado. E assim, você estava falando, né, de rinoplastia, né, de todos esses tipos de cirurgias plásticas. Eu queria saber, tem duas dúvidas. Qual que sai mais, geralmente? É o rinoplastia ou é o silicone? E assim, quais os benefícios que traz para a pessoa, né? Deve trazer aquele benefício também de saúde mental, né, autoestima, a pessoa deve se sentir melhor, né, e até conseguir realizar alguma coisa, ter sucesso na vida. Conta um pouquinho pra gente sobre essa parte. Vamos lá. As duas perguntas, vamos uma de cada vez. Qual é o procedimento que tem mais volume? Nós temos diferença nas regiões Sudeste e Sul para as regiões Norte e Nordeste. Então, Norte e Nordeste, como temos muita praia, nessa área, principalmente daqui do nosso estado, a gente tem muito mais contorno corporal. Então, normalmente, a cirurgia que é número 1 para cá, seria a cirurgia de contorno corporal, dentre elas, lipo com abdômen ou mama. Nessa de mama a gente entra com prótese com mastopexia, que é a reconstrução da mama com a colocação de um implante, mamoplastia redutora. O implante de mama, ele está um pouquinho entre essas duas, ele não está mais número 1, ele já foi número 1, junto com a lipoaspiração, sozinho, isolados, e hoje ele já caiu um pouquinho, porque a gente tem muito mais pacientes de uma idade maior que estão querendo dar um up na vida, dar uma melhorada. E principalmente pacientes que têm muita perda ponderal. Nós recebemos muitos pacientes pós-bariátricos, que são pacientes que têm que fazer alguns procedimentos. Dentre eles, a dermolipectomia abdominal, nos casos que tem abdômen avental, e reconstruir o músculo. Então a gente faz essas cirurgias rotineiramente. Inclusive, temos uma técnica que nós publicamos de lifting glúteo com retalhos, que fomos os primeiros a fazer aqui no estado também, para os pacientes pós-obesos, com resultados muito bons. Mas depende da época do ano também. Então, na época do ano que tem muito mais calor, a gente faz alguns procedimentos até minimamente invasivos. Aí entra também, nesse caso, a rinoplastia. Porque a paciente pode fazer uma rinoplastia, 2 semanas depois ela pode ir para a praia, tomar cuidado com o sol, mas pode fazer tudo. Uma paciente que faz uma lipo ou uma dermolipectomia abdominal, uma abdominoplastia, ela vai ter que ficar usando cinta 24 horas. Então ela não vai conseguir, às vezes, ir para essa praia durante um período de uns 2 meses. Ela até pode ir, mas nós recomendamos que não fique sem a modelação, o body, o modelador. Sim, entendi. Vamos para que você me perguntou da rinoplastia. Rinoplastia nós já tivemos a época de fazer vários narizes num mês só. Por exemplo, tivemos um janeiro que nós fizemos 13, 14 narizes. Isso não é comum. Isso não é comum. Eu tive paciente de fora que fez nariz. Tive uma paciente, inclusive, da Irlanda, que veio para cá e fez o nariz. Aí eu disse, olha, eu vou fazer uma declaração para você passar lá no Customs, na alfândega, porque vai dar problema para você. Ela, como? Vai por mim. E aí ela me disse, por causa da foto, porque ela mudou. Ela teve que parar. Hoje nós temos a biometria facial, quando nós vamos mostrar o passaporte. Ela não passou em nenhuma. Sério? Não passou, mudou muito. Não que tenha ficado feio, só que ela tinha um nariz um pouco mais largo, um pouco mais grosseiro para o rosto dela, uma ponta muito caída, e nós modificamos tudo isso. Então ela teve uma mudança muito drástica. E a rinoplastia, ela também serve, a rinoplastia estruturada, ela serve para melhoria das funções nasais, que é a respiração. Então, o paciente que tem dificuldade respiratória, nós estabilizamos as cartilagens, nós levantamos a ponta, estabilizamos essa ponta e corrigimos um desvio de septo, porque nós usamos esse septo para montar o nariz. Então, na realidade, a cirurgia que a gente faz, eu sempre digo, você vai ter um ganho estético, um ganho visual, mas vai ter um ganho funcional, porque a gente vai utilizar essas cartilagens para montar o seu nariz.
E o paciente já entende isso. Então, o paciente vai ter um ganho funcional. Quanto? Depende muito de qual problema que ele tem. Normalmente, nós temos todos um certo grau de desvio de septo, que pode ou não causar problemas. Eu já fiz cirurgia de desvio Mas todo mundo tem. já. Todo mundo tem. É igual uma paciente que tem as mamas diferentes. Ela nunca vai ter as mamas iguais. É impossível. Você nunca vai ter um lado do rosto igual ao outro, porque você mastiga mais de um lado e dorme mais de um lado que do outro. Então, sempre... É muito difícil um rosto simétrico, É impossível, totalmente. é impossível. É igual mama e é igual nariz. Você vai ter um lado mais obstruído e outro. Dependendo do grau dessa obstrução, a rinoplastia ela dá ganhos absurdos de função. Tá? Mas, lógico, tem que ser um profissional especializado que saiba fazer tudo isso. Eu tenho colegas que fazem rinoplastia, mas não mexem em septo. Eu explico meus pacientes, olha, eu vou mexer no seu septo, a gente vai fazer uma rinoceptoplastia, porque eu preciso dessa cartilagem que é a melhor de todas para montar o seu nariz. E aí você vai ter um ganho funcional. Então, eles já sabem. Agora, o grande problema é de alguns colegas que não têm essa visão, e não têm essa expertise de nariz, e dizerem para o paciente, olha, eu vou deixar seu nariz parecido com o de fulano. É impossível. Se ele forçar a anatomia, nós vamos ter consequências ruins. Eu canso de ver, principalmente, como eu lhe falei, de pacientes que não fazem com especialistas, narizes muito pequenos para paciente que fechou muito a base do nariz e não respira, paciente que levantou muito a ponta do nariz e você diz, é o nariz de plástica, entre aspas, que é o nariz mal feito, nariz de porquinho. Então eu explico tudo isso para minha paciente. Cada nariz é adequado para o rosto da paciente. Eu não posso fazer o nariz... Igual outra pessoa. O nariz, por exemplo, você falou da Andressa Urach, não posso fazer o nariz da Andressa Urach no paciente ABC ou D, porque não vai combinar e a estrutura dele não permite. Às vezes a pele é muito grossa, às vezes a cartilagem não é uma cartilagem muito boa e às vezes eu tenho que tirar a cartilagem da costela para montar o nariz. Então tem muitas variações no nariz e a gente explica isso para os pacientes. Verdade. E assim, né, eu queria ficar conversando com você até... Tem muita curiosidade. Mas eu queria saber se você tem mais alguma curiosidade para contar pra gente aqui, né, nessa área de cirurgia plástica, né? E também falar um pouquinho pra gente, né, sobre os benefícios das pessoas que saem daqui, né, com já prontos, né, pra vida, pronto aí, com o nariz feito. Se elas se sentem melhor, né, como você falou, tem a respiração, tudo mais, né, e tem também a questão da estética, né, da saúde mental, autoestima, né, se sentir melhor. Teve algum retorno de algum paciente, assim, que você lembra, algo marcante? Eu tenho pacientes, a gente lembra, assim, algumas coisas marcantes pro bem, pro lado ruim, mas a gente lembra de alguns pacientes. Eu tenho um paciente, inclusive eu falo isso para os meus pacientes, falando da rinoplastia de novo, paciente que eu operei o nariz lá no Rio, na minha residência. Um paciente que tinha o nariz muito caído, muito largo, com a pele muito grossa. Eu fiz o nariz dele e você não tem ideia de como parece que ele rejuvenesceu com o nariz. E aí ele disse, aí eu falei, nossa, teu nariz tá muito bom, cara, tá lindo. E aí, gostou? Eu gostei, todo mundo gostou, só teve uma pessoa que não gostou. E quem? Minha esposa. Eu, mas tua esposa não gostou? Ele, por quê? Porque agora eu tô chamando muita atenção. Então é engraçado pra gente, mas pra ele não foi. Eu tenho uma paciente também que eu operei. Era uma paciente que eu fiz lipo e eu coloquei implante de mamas. E ela estava com um rapaz que era o noivo dela. E aí ele sempre vinha para as consultas. Depois que ela operou no pós-operatório, eu notei que ele não vinha mais. E ela já estava se maquiando, já estava fazendo um cabelo diferente, já estava usando umas roupas diferentes. Eu disse, tudo bem, tô tranquilo. O que aconteceu com fulano que sempre vinha com ele? Não, a gente terminou o noivado. Eu falei, terminou? Aí eu, putz, o cara rodou. Porque de repente o relacionamento não estava muito bom, a autoestima dela subiu e aí ele dançou. Isso acontece mesmo, né? A pessoa ela segue em frente, tem que ter alguém para seguir junto também, né? O problema às vezes é da paciente que tem essas queixas e ela acha que a cirurgia vai resolver o problema dela. E não é assim que funciona. Então a gente tem paciente que a gente tem que saber filtrar e a gente, graças a Deus a gente consegue filtrar a maioria desses pacientes, das pacientes que a gente não deve operar. É muito fácil você pegar uma paciente e operar. É mais difícil você dizer que não vai operar. Eu já tive paciente que na véspera não operei. E a paciente claramente não tinha condições psicológicas para operar. Era uma paciente que tinha alterações de humor, é uma paciente que tinha brigas, que a gente percebia que ela tinha brigas com o marido. Como é que essa paciente vai passar por um pós-operatório que demanda cuidados sozinha ou brigando? Se tiver qualquer complicação, ela vai querer dizer que a culpa é da cirurgia. Exatamente. Ela não vai seguir as recomendações do pós. E ela vai mudar a sua aparência, né? Então é aquilo que vai ficar para sempre, né? E aí ela vai mudar, o relacionamento dela vai continuar ruim, ela vai achar que a culpa é da cirurgia e não é. Então a gente tem pacientes, a gente acaba virando conselheiro de algumas pacientes. Tinha um cirurgião plástico, eu não lembro o nome dele, mas eu acho que era espanhol, que ele dizia o seguinte, o dinheiro que eu tenho, meu patrimônio, eu consegui com esses pacientes que eu operei. Mas a minha fama e o meu nome eu consegui com as que eu não operei. Que legal. Eu já tive várias pacientes que depois entenderam. Depois até operaram algumas delas, mas no momento elas não podiam operar. Sim.
Nossa, bem interessante isso. E você falou de rotina. A minha rotina, eu tenho 2 filhos pequenos, tenho uma esposa que, graças a Deus, me ajuda bastante, mas eu sempre tento fazer atividade física, sempre tento criar minha rotina, porque se você não mantém o seu corpo, se você não se cuida, como é que você vai exigir isso dos seus pacientes? Então, eu faço tratamento em alguns pacientes meus, até para ganho de massa, para cuidados, para perda de gordura, pré e pós-cirúrgicos. E como é que eu vou falar isso pro meu paciente? Olha, você tem que ir para academia, você tem que ir 5 dias na semana. Doutor, mas você não vai. É igual a história do oncologista que fuma. Eu conheci um oncologista que fumava, é um absurdo, um oncologista fumar, você não pode fumar. Mas doutor, o senhor fuma? Não, faz o que eu digo, não faço o que eu faço. É a pior frase que eu escutei na minha vida. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Você tem que dar o exemplo para os seus pacientes. Então, eu não fumo, dificilmente eu bebo, porque meu organismo não serve para isso. Eu tenho enxaquecas homéricas, assim, então vinho. Eu não posso tomar vinho, não posso tomar espumante, não posso tomar nem suco de uva, que eu tenho enxaqueca. E eu faço essa atividade física rotineiramente. Então, eu montei uma academia na minha casa, então eu posso treinar até dia de domingo, e eu sou instrutor de defesa pessoal espanhola. E eu tinha uma turma de alunos, só que com os meus filhos pequenos eu não consegui mais dar seguimento a essa turma. Eles vivem perguntando quando é que a gente volta ao treino, eu digo, vamos tentar organizar, mas fica meio complicado, então por enquanto não. Mas toda semana eu estou treinando sozinho e eu treino via Skype com o meu instrutor na Espanha. E já fui na Espanha treinar, inclusive. Que legal. E trouxe no Brasil o criador dessa defesa pessoal em 2013. O primeiro lugar que ele veio no Brasil, ele foi em São Luís. Então pouca gente sabe até disso. Então eu consegui sozinho, não tinha experiência de nada, de patrocínio. Fui atrás de quem eu conhecia, de amigos que tinham lojas. Falei, vamos patrocinar isso que vai ser legal e tal. E deu bastante gente, deram quase 30 pessoas no seminário, 2 dias. Eu queria ter ido, eu adoro artes marciais. Inclusive veio um instrutor da Noruega para cá. E eu fiquei amigo dele, um da Noruega e da Argentina. Sim. E a gente fez isso e eu depois, posteriormente, fui para a Espanha para treinar. Mas é assim, você sempre tem que estar fazendo uma atividade física para manter até o resultado da cirurgia plástica, senão não adianta. É isso aí, doutor Guilherme. Ele tem tanto conhecimento, tanta coisa para contar pra gente, né? Ele contou aí da rotina dele também, e aí que a gente vê, né? Todo aquele que você falou sobre eles pesquisarem sobre a índole da pessoa e tudo mais, tudo isso tem a ver, né, gente? E é isso, muito obrigada por estar aqui no Sessão Carole, né? E no próximo programa a gente também vai ver aí a endolaser, né? O procedimento, como é que funciona. A gente vai ver o antes e o depois da paciente. Eu tô curiosa para assistir aí. Fiquem ligados, porque é muito interessante e é muito legal vocês olharem como que muda. Então a gente está fazendo isso porque tem até algumas pacientes que não querem ser operadas e a gente pode dar uma melhoria. Lógico que não seria a mesma melhoria de um facelifting tradicional, mas nós podemos dar uma melhoria para essa paciente que de repente não pode fazer um procedimento cirúrgico porque ela vai ter uma viagem ou ela vai ter alguma outra coisa que impossibilita que ela faça um procedimento que ela tenha um pós-operatório. Então, downtime, que nós chamamos, que é o pós-operatório, ele é praticamente zero no endolaser. Então, você tem alguns cuidados, mas você pode fazer tudo normal. É a mesma coisa que nós falamos na nossa colocação de implantes por via axilar com cicatrizes reduzidas, que nós chamamos de técnica fast track. O paciente pode ir embora no mesmo dia para casa e no outro dia ela já está dirigindo. Entendeu? Mas eu que agradeço por essa oportunidade. Muito obrigada. Fiquem ligadinhos, hein? Não perca. Até mais.